Você veja como é importante o Congresso Nacional e os debates que se faz nas comissões. Tenho o privilégio de ser membro de uma comissão do Congresso Nacional, comissão mista sobre mudanças climáticas. E sou, senador Assir, presidente agora da subcomissão da água. E hoje nós tivemos a primeira reunião desta subcomissão, que foi instalada no início desse mês. Em uma audiência pública, com a presença da ministra Isabela Teixeira, com a presença do Benedito Braga, presidente do Comitê para o Fórum Mundial da Água, e também do Vicente Andreu, presidente da Agência Nacional das Águas. E aí eu vejo a tribuna, o senador Walter Pinheiro, manifestando a sua indignação com a falta de agilidade ou com a frustração da burocracia, do engessamento da máquina pública que não consegue socorrer a tempo aquele cidadão que está passando por um momento de desespero. Eu quero dizer que este Congresso Nacional tem que ter e tem a responsabilidade de buscar os mecanismos para a agilidade necessária de todos aqueles fatores que são necessários à sobrevida do ser humano, à vida do ser humano. Muito oportuna a fala do senador Walter Pinheiro. E dentro da mesma linha, senador, presidente Pedro Taques, hoje eu venho falar sobre a agricultura desse país. Senador Assir Gurgás, senador pela Rondônia, meu conterrâneo do Estado do Paraná, presidente da Comissão de Agricultura do Senado Federal. Ontem, a presidente Dilma Rousseff lançou novas medidas no Plano Brasil Maior. Afinal, o Brasil experimenta uma crise no setor industrial responsável negativamente pelo reduzido crescimento de 2,7% do Produto Interno Bruto. Ontem, aqui nesta tribuna, falei das dificuldades da indústria e hoje venho falar do setor que sustentou o crescimento de 2,7% do PIB, o agronegócio. A agricultura e a pecuária brasileira, seja ela da agricultura familiar, seja ela a agricultura do grande produtor rural desse país. Afinal, o PIB do agronegócio brasileiro, estimado pelo Centro de Estudos Avançados da Economia Aplicada, o CPEA, da Exalc USP, cresceu mais que o dobro do PIB nacional calculado pelo IBGE. Enquanto o agronegócio avançou 5,73%, a economia como um todo expandiu 2,7%, segundo o IBGE. Com isso, a participação do agronegócio no PIB nacional aumentou de 21,78% em 2010 para 22,74% em 2011. Preços altos e volumes recordes de produção levaram o PIB do setor a 942 bilhões de reais. Mesmo com os adventos climáticos desfavoráveis, principalmente no sul do país, no estado do Paraná e no estado do Rio Grande do Sul. E isso porque os efeitos da crise, a partir do segundo semestre, segundo o ritmo da expansão, afinal, em 2010, o PIB do agronegócio subiu 7,3%. A safra de grãos e fibras atingiu um recorde de 162,8 milhões de toneladas no ano, favorecendo o resultado positivo do setor. No ano passado, o melhor desempenho ocorreu da porteira para dentro. O mercado de insumos para a agropecuária, como fertilizantes e rações, cresceu 11,4% no ano, enquanto a produção no campo, considerando lavoura e pecuária, aumentou 10,8%.
Só nas lavouras, o avanço foi de 12,1%, com destaque para o algodão, cujo faturamento mais que duplicou. O PIB da pecuária subiu 8,8%, mas, nesse caso, a alta de 8% nos preços médios foi o responsável pelo avanço, pois o volume de produção permaneceu estável. O produto do frango cresceu 30% no ano passado. O leite cresceu 10%, a produção de ovos cresceu 17%. Entre todas as atividades do agronegócio, a indústria teve o desempenho mais modesto, encerrando o ano passado com variação de 0,66 positivamente no PIB. Das 13 indústrias analisadas, apenas 3 cresceram: café, óleos vegetais e alimentos. Todas as 3 ligados ao setor da produção de alimentos nesse país. Segundo a CNA, o PIB do setor agropecuário em separado cresceu 10,83% no ano passado. A alta dos insumos, no entanto, reduziu a margem do lucro para os produtores rurais. Atenção, senhoras e senhores senadores. Em 2012, dificilmente o bom resultado será repetido. Os preços das commodities não vão ajudar tanto como em 2011 e poderão ter efeito negativo do PIB. Além disso, como os efeitos da estiagem do início deste ano nas lavouras ainda são desconhecidas, há dúvidas sobre a contribuição dos volumes produzidos no resultado geral. E sendo assim, tal como a indústria brasileira, que de forma correta e legítima obteve a atenção e o socorro do governo federal, penso que o agronegócio, que, repito, sustentou o crescimento do produto interno brasileiro em 2011, merece todos os cuidados possíveis. Por isso, exalto as necessidades e demandas do setor apresentadas como sugestão para o Plano Safra 2012-2013. Na semana passada, em Curitiba, foram apresentadas as últimas solicitações dos representantes do setor produtivo paranaense para o Plano Safra 2012-2013. As proposições foram repassadas ao secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, o senhor Caio Rocha. O documento com as propostas do Paraná cita medidas de melhorias para a política agrícola federal relacionadas ao apoio à produção, crédito de custeio, programas de investimento, seguro agrícola, comercialização, Proagro, Pronaf, entre outras proposições. E aqui eu quero citar também a necessidade da regulamentação do fundo de aval. Este fundo de aval, que ainda pende de regulamentação, mas já aprovado pelo Congresso Nacional, vai garantir ao produtor brasileiro o direito e a garantia de renda anual. Não somente o seguro safra, ou seja, o seguro do custeio da sua safra, porque uma vez havendo a frustração de uma safra, o seguro hoje existente banca o custo dessa safra. Mas e a alimentação do cidadão que vive no meio rural? Como é que fica? E aí vejo a indignação do senador Walter Pinheiro, que também vai nesse sentido. O documento, senhor presidente, foi elaborado com a participação de produtores e de todos os setores da organização do meu estado, entre eles o CEPAR, FAEP, a FETAEP e também a Secretaria de Agricultura do Paraná. O documento pede um aumento nos recursos disponibilizados num total de 150 bilhões de reais, sendo 128 para a agricultura empresarial e 22 bilhões para a agricultura familiar. O setor produtivo do Paraná também reivindica a redução das taxas de juros do crédito rural dos atuais 6,75% para 5,75%. Afinal, a taxa Selic caiu 10 pontos percentuais nos últimos 7 anos, enquanto a taxa de juros controlados decresceu apenas 2 pontos percentuais. Outra preocupação diz respeito ao Programa de Desenvolvimento
cooperativo para agregação de valor à produção agropecuária e ao programa de capitalização das cooperativas agropecuárias do país. Para ambos os programas, pleiteia-se o aumento do limite. Além disso, o setor pede a estruturação e ampliação do sistema do seguro rural. No total, são mais de 70 propostas para a melhoria das condições de produção e renda da agropecuária. O valor de 107,2 bilhões disponibilizados no ano passado foi equivalente apenas à correção dos índices inflacionários. Para calcular o investimento no Plano Safra 2012-2013, é necessário levar em consideração o aumento do limite de crédito por produtor e a elevação dos custos da produção, que na safra anterior foi, em média, 15% maior para os produtores paranaenses e, lógico, que, por consequência, para os produtores brasileiros. Enfim, senhoras e senhores senadores, o governo federal fez muito bem ao socorrer o setor industrial brasileiro, em função das dificuldades que enfrenta. Entretanto, é imperioso fazer o mesmo pela agricultura nacional, responsável pelo crescimento do PIB em 2011 e por melhorar sobremaneira o saldo da balança comercial. Nada mais justo e legítimo do que estar efetivamente atento para as principais demandas de um setor que tanto contribui para a riqueza nacional. Era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado e uma boa Páscoa a todos os cidadãos brasileiros.